Eu me chamo Hélio dos Anjos, e vou falar de algumas revelações extras que não falei no meu testemunho para não ficar muito longo. Revelarei algumas classes de demônios que eu conheci quando era um mago das trevas. Vou falar como foi o meu contato com os demônios reptilianos quando ainda estava nas trevas. Existem demônios que fazem pactos com pessoas pobres, e tem aqueles que fazem pactos com pessoas ricas. Tem demônios que fazem acordo com pobres e tem aqueles que escolhem os ricos para serem seus alvos. Assim como tem casa para rico e casa para pobre. Os demônios reptilianos não fazem pactos com pobres, só com os ricos. Pessoas pobres não têm acesso à classe dos demônios reptilianos, a não ser que seja por um bruxo mediador muito forte que já tem comunicação com essa classe de demônios. A pessoa rica quer fazer um pacto de riqueza, e tem que escolher um bruxo que tem contato com os reptilianos para ser o mediador entre ela e o demônio. O bruxo, ao ser o mediador, tem acesso a um reptiliano, e não é qualquer feiticeiro que tem contato com essa classe. O bruxo tem que estar em um nível muito alto na bruxaria. Eu sou pobre, e quando era um mago nunca teria acesso aos demônios reptilianos que escolhem os ricos e famosos para firmarem as suas alianças. Eu só consegui acesso a essa classe de demônios reptilianos por alcançar um nível muito alto na magia. Quando estava em um nível baixo não tinha contato, mas quando cresci na bruxaria consegui. Os bruxos que não conseguiram comunicação com essa classe de demônios, me perguntavam como eu conseguia contato se sou pobre. Se os reptilianos não fazem acordo com pobres, eu era pobre materialmente, mas era rico dos poderes das trevas e próspero no revestimento da escuridão. Para ter contato com um reptiliano, tem que ser rico materialmente sendo uma pessoa normal. E se for um bruxo pobre que não tem riqueza, tem que ser rico espiritualmente. De todo jeito tem que ser rico de alguma forma. Tem demônios de outras classes do fogo, da água, do ar e da terra que têm contato com os bruxos pobres e pessoas de classes baixas. Os reptilianos do fogo, da água, do ar e da terra também existem, e a classe deles são milhões de demônios. Os reptilianos são os demônios mais astutos, enganadores inteligentes em ganhar almas no mundo espiritual. Na hierarquia reptiliana, tem o líder do topo que fica na ponta da pirâmide. Esse líder é o principado ou príncipe dos reptilianos. Quem está no topo da pirâmide reptiliana é Lúcifer. Lúcifer é o chefe geral de todos os reptilianos por ser a antiga serpente. Lúcifer é um reptiliano, pois quando se rebelou contra Deus, a sua primeira camuflagem para enganar o homem foi a sua forma de serpente. E os demônios reptilianos que ficam embaixo da pirâmide são os demônios que fazem os serviços imundos de Satanás em levar as almas das celebridades para o inferno. Esses reptilianos serviçais, que ficam embaixo da pirâmide e levam as almas dos ricos e famosos, se chamam serpentinos da morte. São demônios letais, que ceifam as vidas das celebridades em questões de minutos. É uma classe de demônios nobres que fazem pactos com os ricos. O reptiliano do fogo é da linhagem do dragão do Apocalipse, que é Satanás. São chamados de dragonianos. Esses reptilianos do fogo têm as mesmas características do dragão do Apocalipse, são ferozes, e atacam com muita ira. São demônios da destruição e perseguição, e controlam o povo árabe colocando contra os judeus. E em breve essa classe irá perseguir a igreja. Esses reptilianos controlam o fogo estranho e atacam com fogo no mundo espiritual. E uma parte deles fica voando nos ares, e a outra parte fica na terra. Tem os dragonianos dos mares da linhagem de Leviatã, mas com forma de dragões. E tem dragonianos da terra da linhagem de Behemoth. O Behemoth é um grande principado que fica nas profundezas da terra. Não estou falando do Behemoth animal que a Bíblia fala. Estou falando de um demônio gigante que parece um dinossauro que habita nas profundezas da terra no abismo infernal. E tem os reptilianos do ar que habitam nos ares e não descem para a terra. Esses reptilianos recebem as músicas do mundo que sobem até eles em forma de bolinhas escuras. E através dessas músicas que os artistas oferecem aos demônios, essa classe começa a trabalhar na vida dos cantores e de quem ouve as suas músicas. Essas músicas do mundo são os louvores de Satanás. Os louvores gospels profanos sobem até a classe desses reptilianos dos ares, que recebem a falsa adoração dos cantores gospels. São esses reptilianos dos ares que fazem pactos com cantores seculares e cantores gospels, mas traem em seus pactos. E tem os reptilianos da água que são da linhagem de Leviatã, o principado que controla essa classe. Esses reptilianos da água oferecem aos governos mundiais o poder de controlar o dinheiro. Essa classe oferece cargos altos na política em pactos, e fazem acordo para o governador que eles colocam mudar as leis da terra como casamento homoafetivo e outros. Os reptilianos são eficientes em suas estratégias de corrupção mundial, e mestres na arte de enganar.
São demônios inteligentes, e descobriram os pontos fracos da humanidade. Essa classe oferece fama, dinheiro, conforto em troca da alma, pois sabem que é isso que a humanidade deseja. Qualquer pessoa que ainda não tem Jesus em sua vida, irá querer os tesouros reptilianos, pois não querem viver na escassez de dinheiro passando dificuldades para sobreviver. O dinheiro é o único tesouro da terra que compra bebida, comida, roupas, casa e carro. O dinheiro vem do elemento da terra que se chama árvore. É o elemento que compra até autoridades, suborna o povo, escraviza e até matam vidas. Com muito dinheiro se compra o empregado, e pode ter a mulher que quiser. O dinheiro compra o mundo inteiro, mas não pode comprar a salvação. O sangue divino já comprou na cruz do Calvário a nossa alma para morar no céu. O dinheiro não pode comprar a morte e negociar com o demônio ceifeiro. Quando chegar o dia da pessoa partir, a morte levará a alma. O dinheiro não irá livrá-lo do inferno, e para um outro lado da eternidade não irá levar nada que comprou e nem as roupas do seu corpo. Não pode levar toda a sua fortuna para a eternidade, nem para o céu, e nem para o inferno. O dinheiro que tem usado na terra não levará para a eternidade. Não seja egoísta gastando toda a sua fortuna com você. Use o seu dinheiro para ajudar os necessitados e aliviar a dor dos famintos que sofrem. Os reptilianos têm pactos com os homens mais ricos do mundo, usando eles para controlarem os países e comprarem todas as riquezas da terra. Os reptilianos ensinam os ricos a controlarem a política e seus governantes através do dinheiro, comprando juízes e autoridades dos governos. Esses reptilianos fazem pactos com celebridades como atores, modelos de passarela, apresentadores de programação de televisão, donos de emissoras. Os reptilianos usam esses famosos da mídia para controlarem o povo através das redes sociais. Os influencers conseguem manipular os seus fãs e seguidores, porque receberam habilidades de um reptiliano. Os fãs-clubes gospels, onde os cantores evangélicos controlam os seus seguidores e idólatras. Os políticos controlam o povo através do dinheiro e manipulam com as suas promessas políticas, e compram com o dinheiro os eleitores que não pertencem a eles. Tudo é dinheiro de arrecadação de imposto da população que eles usam para controlarem o povo. Os reptilianos escolhem esses líderes políticos, para controlarem o povo através da mente e do dinheiro. Quantos políticos fazem pactos com os reptilianos da água e entram no governo sem passarem por votação? Quantos políticos que não foram eleitos estão no governo? Os reptilianos oferecem poder no governo e milhões de dinheiros em pactos. No mundo artístico, oferecem fama e riqueza aos atores, atrizes, apresentadores de programas e para outros artistas de segmentos diferentes. Os pactos são feitos com pessoas ricas por terem poder de controlar o povo idólatra de artistas, e autoridades religiosas que enriqueceram com os dinheiros das igrejas. Esses reptilianos da água estão ligados com a besta que subiu do mar, pois se trata de águas que significa nações. O governo da besta por sair das profundezas do mar. Os satanistas acreditam que é o governo de Leviatã. Sabemos que o príncipe Leviatã habita no abismo infernal que fica debaixo das águas. Satanistas acreditam que Leviatã será o anticristo, e o seu reino sairá debaixo das águas para governar a terra. Quem afirma são os satanistas. Eu não posso afirmar que Leviatã será o anticristo, até porque Deus não me revelou, e tem os reptilianos da terra que corrompem tudo o que é santo e puro na terra. Gênesis 3 versículo 1 ao 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E da serpente luciferiana nasceu a sua descendência ou geração reptiliana. Gênesis 3 versículo 14 e 15. Nesse versículo 15, fala da inimizade entre Eva e Lúcifer, e também fala da inimizade da semente de Eva e da semente da serpente. A semente de Eva foi o povo de Israel, onde nasceu o Messias, e depois veio a igreja, que também faz parte dessa semente por causa do sangue de Jesus. A semente da serpente são os seus descendentes,
a geração reptiliana que entrou em guerra contra a igreja que é a semente de Eva. E os teólogos disseram que a semente da serpente são todos os demônios, e a semente de Eva é a humanidade inteira do planeta. E sabemos que isso não é verdade, porque os povos do mundo não têm inimizade com Satanás. Se tivessem inimizade, não faziam a vontade da serpente. A igreja verdadeira tem inimizade com Satanás por não fazer a vontade dele. No versículo 15, fala que a semente da serpente que não são todos os demônios, apesar deles todos serem inimigos do povo de Deus, mas não são todos os demônios que são estrategistas e inteligentes. Nesse versículo está falando de uma classe reptiliana de milhões de demônios que herdaram a mesma arte de enganar da serpente do jardim do Éden. Uma classe de demônios astutos, enganadores que se camuflam para que ninguém descubra suas identidades. Os reptilianos são a semente da serpente, os inimigos da semente de Eva que é a igreja. Lúcifer se camuflou em serpente para não ser descoberto. Os reptilianos gostam de se camuflarem para não serem descobertos. Nos pactos com as celebridades, os reptilianos não são vistos em suas formas originais se camuflando em anjos ao fazerem as suas visitas nos pactos. Essa classe mesmo fazendo pactos oculta suas verdadeiras aparências. A mesma astúcia que Lúcifer usou ao se camuflar de serpente do jardim do Éden para tirar Adão e Eva do paraíso. Lúcifer não apareceu na sua forma original, e veio na forma de serpente. Assim como a serpente tirou o paraíso das mãos de Adão, os reptilianos fazem a mesma coisa com as celebridades, e tiram elas do caminho da salvação de suas almas, impedindo o povo de alcançar o paraíso. Os reptilianos são enganadores iguais à serpente para fazerem as celebridades perderem as suas almas, porque os reptilianos só fazem pactos com os ricos. No jardim do Éden, Adão era rico materialmente, pois no jardim tinha tudo o que ele precisava e os frutos da vida eterna. Adão tinha riquezas como terras e pedras preciosas. Adão era rico por controlar a natureza. Adão era rico de alma, pois não tinha sofrimento nem pecado, e ainda tinha vida eterna. Adão era rico de espírito, pois conversava com Deus face a face e tinha a presença divina em sua vida. Adão tinha a autoridade de um governante sobre os animais, e por ele ser rico e governante, a serpente quis fazer um pacto com Adão. E hoje os reptilianos procuram ricos e governantes para fazerem pactos. O pacto que a serpente veio fazer no jardim do Éden é o pacto de desobediência com Adão. Esse mesmo pacto de desobediência, os reptilianos fazem com as celebridades, os reptilianos da Terra que estão envolvidos com a corrupção espiritual da falsa religião. Essa classe de reptilianos está ligada com a besta que subiu da Terra, que também está ligada com a religião. Reptilianos da Terra trabalham para a besta da Terra, que eu acredito que seja o papado. A besta que subiu da Terra é uma religião reptiliana que subiu das profundezas do inferno, para controlarem o mundo através da falsa adoração. Os demônios reptilianos da Terra trabalham para essa religião que é a besta que subiu da Terra. E tem os reptilianos da Terra que fazem pactos com os pastores maçons e pregadores gospels e líderes de qualquer religião falsa. Essa classe de reptilianos da Terra se oculta no meio do mundo das celebridades gospels e não se revelam em visões, e somente aparecem aos bruxos de altos níveis ou maçons de último grau. Esses reptilianos ficam no meio das falsas religiões e do mundo gospel, e aparecem para os cantores gospels e pastores gospels e enganam. Cantores gospels e pregadores gospels têm visões com os anjos, mas não são os anjos, e sim os reptilianos da Terra que se camuflam em anjos de Deus para enganá-los. Esses reptilianos da Terra prendem as vidas espirituais das celebridades gospels, e paralisam a vida das pessoas que congregam em igrejas de pastores famosos do mundo gospel, ou paralisam a vida dos povos que congregam nas igrejas dos bispos famosos que sempre estão na mídia e sendo falados em canais de televisão. Quem são os pregadores famosos do mundo gospel? São os missionários, evangelistas, diáconos, bispos e apóstolos que vendem as suas pregações e cobram cachês financeiros muito altos para visitarem uma igreja. Esses pastores bilionários têm pactos com os reptilianos da Terra, que oferecem multiplicar as riquezas desses líderes. Em troca, eles envenenam a santa doutrina da Bíblia com seus livros teológicos e seus cultos de ensinos. A classe dos reptilianos da Terra controla as seitas e as falsas igrejas, e tem arrastado os milhões de crentes através dos falsos ensinamentos com livros evangélicos criados para esse propósito. Qual é o propósito dos reptilianos em destruir a igreja? A tática deles não é fechar as igrejas, é usar as mesmas astúcias do jardim do Éden, que é tirar a vida eterna de quem já conquistou. Essa classe tem a habilidade de convencer as pessoas,
persuadir com palavras emocionais e usam a arte de manipular a mente. As suas retóricas têm o controle mental, e são mestres do engano em fazer o povo crer em suas mentiras. Existem milhões de demônios reptilianos que estão divididos em várias áreas. Tem os reptilianos que estão na área religiosa, e fazem pactos com os homens poderosos para fundarem seitas. Pastores da prosperidade têm feito pactos com essa classe de reptilianos. Essa classe de demônios procuram pastores ricos por terem grandes igrejas e milhões de pessoas em suas mãos. A classe desses demônios sabem que esses pastores têm domínio sobre o rebanho. Gênesis 2 versículo 16 ao 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse foi o primeiro mandamento que Deus entregou ao homem depois de tê-lo criado. Foi a primeira doutrina que o homem recebeu de obediência a Deus, mesmo sem ter pecado e não conhecer o mal. Adão tinha que obedecer a essa ordem se quisesse continuar vivendo no jardim do Éden eternamente. Adão tinha que obedecer a Deus para conservar a sua pureza. A igreja, mesmo sendo lavada no sangue do Cordeiro, tem que obedecer à doutrina para conservar a sua pureza. Porque no dia que a igreja desobedecer aos preceitos de Deus igual a Adão, perderá o direito da vida eterna e de comer dos frutos da árvore da vida. A serpente, sabendo da doutrina que Adão recebeu, distorceu os preceitos divinos para enganar Eva. Gênesis 3 versículo 1. A serpente faz uma pergunta a Eva. No versículo 2, Eva fala para a serpente que de toda árvore do jardim do Éden podem comer. No versículo 3, Eva fala que da árvore que está no meio do jardim não é para comer e nem para tocar nela. No versículo 4, a serpente disse que Eva não morrerá se comer do fruto que está no meio do jardim, distorcendo o que Deus havia falado. A serpente distorceu a ordem de Deus. É nesse ponto que irei falar. Os demônios reptilianos, que são os descendentes da semente da serpente, fazem as mesmas coisas nos dias de hoje. Os reptilianos da área religiosa têm inspirado os homens para fundarem seitas e fazerem doutrinas de homens. Até os cristãos que foram enganados têm fundado igrejas e criado doutrinas de demônios que não salvam. Os reptilianos têm inspirado os cristãos desobedientes para escreverem livros teológicos distorcendo a Bíblia, igual à serpente do jardim do Éden que distorceu o primeiro mandamento que Deus entregou para Adão obedecer. E a doutrina de Mamon que ensina como adquirir riquezas está na maioria dos livros evangélicos das livrarias. E as revistas de escolas dominicais têm os mesmos ensinos. A doutrina de Mamon está nas pregações, nos louvores e ensinos das igrejas. Da mesma maneira que a serpente distorceu a ordem de Deus para Adão, dizendo que não morrerá se comer da árvore que está no meio do jardim do Éden, a árvore que Deus proibiu. A serpente liberou a comer dos frutos. A ordem que Deus falou não faça, a serpente disse, pode fazer. E a descendência da serpente continua distorcendo a palavra de Deus nos dias de hoje, através dos livros de teologia, louvores e ensinos, aquilo que Jesus falou que é pecado através dos seus apóstolos na Bíblia. A teologia de hoje fala que não é pecado. Roupas curtas, maquiagens sedutoras e colares que a Bíblia fala que é pecado. A teologia fala que são usos e costumes e faz parte da cultura. A serpente distorceu a doutrina do jardim do Éden para enganar Adão. E hoje a descendência da semente da serpente, que são os reptilianos, continuam distorcendo as verdades da Bíblia dizendo que nada é pecado. Faça o que queres e viva da sua maneira, e não da maneira de Deus. Faça a sua vontade e não faça a vontade de Deus. Gênesis 3 versículo 5. A serpente diz: porque no dia em que comer desse fruto os seus olhos se abrirão, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. A serpente disse que quando fosse igual a Deus, saberia do bem e do mal, seria perfeito igual a ele. A serpente faz a promessa dizendo que Eva seria igual a Deus se comesse do fruto. A falsa promessa de ser igual a Deus desobedecendo a sua ordem. Isso é outra forma de engano. Quantos pastores que querem ter a autoridade de Deus, desobedecendo a sua doutrina, e para ter a autoridade de Deus, não pode ser desobediente. Mateus 5 versículo 48. Portanto, sede santo assim como o vosso Pai Celestial é santo. Para ter a semelhança de Deus, tem que imitá-lo na sua santidade. A serpente ofereceu a falsa promessa de que Eva seria semelhante a Deus na desobediência. Quantas igrejas querem ser semelhante a Deus, e ter a sua autoridade desobedecendo a sua palavra? Eva queria ser semelhante a Deus no conhecimento do bem e mal, e perdeu a semelhança divina no seu caráter, perdeu a semelhança da imortalidade, perdeu a semelhança da pureza e inocência que tinha. A serpente ofereceu a Eva aquilo que ela já tinha,
que era ser semelhante a Deus. Eva já era parecida com Deus por ter a sua imagem e semelhança. As duas coisas que Eva não podia ter, era saber do bem e do mal e ser uma deusa por ser criatura de Deus. O resto da semelhança de Deus, Eva já possuía. Só Deus é que podia ter o conhecimento do bem e do mal, e não a sua criatura. A serpente ofereceu a falsa promessa de igualdade divina no conhecimento do bem e do mal para Eva. Essa igualdade divina que a serpente ofereceu a Eva, nem a própria serpente que tinha poderes sobrenaturais conseguiu ter. Imagina Eva que era uma criatura pura. A serpente oferece igualdade com Deus para Eva mesmo sabendo que seria um fracasso, pois Eva nunca conseguiria isso, já que a serpente tinha tentado essa igualdade e fracassou. Os reptilianos seguem os mesmos passos do seu pai Lúcifer, e oferecem a falsa promessa de igualdade com Deus. Benihim fala que os crentes são pequenos deuses, querendo divinizar a humanidade. Esse falso mestre criou a doutrina para o homem ser comparado com Deus, e que o homem seja idolatrado por ser um pequeno Deus, contrariando a passagem de Romanos 9 versículo 20 que fala: mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Beni fala que Adão era um super-homem e podia voar, podia nadar embaixo da água respirando igual o peixe, e ainda fala que Adão tinha domínio sobre os astros controlando a lua, as estrelas e o sol. Beni transfere as características divinas do domínio de Deus sobre os astros para Adão. Sabemos que Adão só tinha autoridade sobre os animais do jardim do Éden, e o universo espacial não estava sobre os seus domínios. A mesma doutrina da serpente que Lúcifer disse para Eva: e sereis como Deus, uma forma de divinizar os seres humanos. Os reptilianos ensinam essa mesma doutrina da divinização quando fazem pactos com os pastores bilionários, e mandam eles enganarem o povo. E Benihim com o vento da sua mão derruba uma multidão de pessoas para provar que é um super-homem cheio de poderes divinos. Esse é o discurso que esse pastor ensina, que os filhos de Deus são pequenos deuses e podem fazer a mesma coisa que Deus faz. O Espírito Santo dá os dons que não é fazer o crente ser o super-homem, ou fazer ser um ser divino. Jesus dá autoridade ao crente e não seu poder. No livro de Kenneth Hagin chamado Nome de Jesus, Kenneth blasfema ao escrever que Jesus assumiu a natureza de Satanás na cruz, para que os crentes pudessem ser maiores do que o próprio Jesus, uma forma de divinizar os seres humanos. Lúcifer tentou obter essa superioridade divina. Um livro inspirado por reptilianos, Kenneth usou segundo a Pedro 1 versículo 4, distorceu esse versículo para divinizar os seres humanos, mas não é isso que o versículo quer dizer. O versículo não fala que somos deuses e nem participantes dos atributos divinos. O versículo fala que somos participantes da natureza divina, que é a mesma coisa de ser convidado a imitar a Deus em amor, santidade, fidelidade e bondade. A Bíblia diz para sermos imitadores de Deus e não querer ser um Deus. Ser participante da santidade de Deus não significa que deve ser idolatrado igual Beni e o falecido Kenneth, que aceitavam isso por se considerarem como deuses. Beni, ao pregar o evangelho da prosperidade, afirma que a pobreza é do inferno e que a riqueza é do céu. Esse falso mestre ensina o povo a recusar a pobreza e a buscar a fortuna, contrariando o carpinteiro Jesus que nasceu em uma manjedoura, e ainda pregou para não ajuntar riquezas na terra, e sim ajuntar tesouros no céu. Os apóstolos eram pobres, e juntos com a igreja primitiva vendiam os seus bens, e repartiam os seus dinheiros com os pobres. E a guerra espiritual de Gênesis 3 versículo 15, que fala da inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, está se cumprindo. Os reptilianos não conseguem vencer a igreja que tem a marca de Jesus, mas pode enganar com falsos ensinamentos para levar ao inferno. A única forma de esses demônios vencerem a igreja é através do engano, porque no armamento espiritual do povo de Deus, tem mais opção do que os armamentos deles. A igreja tem reforço. 1 João 4 versículo 4, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Na batalha espiritual contra os reptilianos, tanto da terra, do fogo, da água ou do ar, essa classe de demônios é dura na guerra e difíceis de caírem em batalhas contra os crentes. Os reptilianos têm muita resistência em guerras espirituais contra os anjos. Portanto, para vencê-los tem que ser os anjos de guerra fortes. Os cristãos não têm força nenhuma contra esses reptilianos. Por isso dependem muito dos anjos de Deus em seus auxílios. Os cristãos batalham contra os reptilianos mais fracos que ficam embaixo da pirâmide reptiliana. E mesmo assim não é fácil vencê-los. Mesmo vivendo em santificação e oração,
Um reptiliano embaixo da pirâmide reptiliana é mais forte do que um demônio que está em cima de uma pirâmide de outra classe. A classe reptiliana é superior às outras classes, por ser descendente da serpente do Jardim do Éden. Os últimos demônios da pirâmide reptiliana são mais fortes do que os primeiros de outras pirâmides demoníacas. Quando me converti e renunciei ao mundo, me santifiquei, jejuei e orava todos os dias. Um reptiliano serviçal que fica embaixo da pirâmide de sua hierarquia, que já trabalhou comigo em pactos de empresários quando fui o mediador. Esse reptiliano não se conformou com a minha conversão e me confrontou dentro da minha casa. Foram 2 anos de batalhas espirituais, e esse reptiliano não desistia de mim, e persistia para me derrubar. Demônio de muita resistência. E nessa batalha eu disse: pode insistir contra a minha vida, eu canso por ser uma pessoa humana, e você não cansa de tentar contra mim por ser um espírito e não pode dormir, e lutar 24 horas contra a minha vida. Eu não vou voltar para trás, porque sei da onde Deus me tirou. E nessa batalha de 2 anos eu saí vitorioso e venci. A Bíblia diz: resisti ao inimigo e ele fugirá de vós. Esse reptiliano que derrotei, por estar embaixo da pirâmide reptiliana sendo um dos mais fracos de sua classe, era mais forte do que os demônios da bruxaria que eu trabalhei. Nem o líder dos demônios que trabalhavam para mim era mais forte do que esse simples e serviçal reptiliano. E os reptilianos que ficam na posição da metade da pirâmide até o topo são tão fortes que só os anjos de Deus conseguem vencê-los. Esses reptilianos dos níveis acima da pirâmide são resistentes na guerra contra os anjos, os Illuminates, a maçonaria. As maiores autoridades da Terra são submissos às ordens dos reptilianos. Os reptilianos controlam o dinheiro, as riquezas e os homens mais ricos e poderosos do mundo. Os reptilianos conhecem o planeta Terra, e sabem de todas as riquezas desse mundo que estão escondidas no fundo dos mares e nas profundezas da Terra. Os reptilianos sabem onde tem ouro, petróleo, e todo elemento de valor escondido na natureza. Quando eles fazem o pacto, oferecem todas as riquezas da Terra para as autoridades governamentais e as autoridades empresariais controlarem essas riquezas. Nos pactos, eles revelam em qual profundidade do mar tem petróleo, ou em qual parte da Terra tem ouro. Os reptilianos oferecem as riquezas da Terra que não foram eles que criaram, e entregam esses tesouros naturais criados por Deus nas mãos dos homens poderosos para satisfazerem os seus desejos, prazeres e ambições humanas. Os reptilianos têm ganhado muitas almas em pactos de riquezas com empresários, políticos, juízes, atores, cantores, pastores, donos de emissoras e outros. Eu também vi a classe dos espíritos da morte chamada de demônios ceifeiros. Quem estava no topo do principado que controla esses demônios era o Hades. Se Hades significa inferno, o que tem a ver esse principado com a morte? Assim como Jesus está relacionado com a vida eterna, o inferno está relacionado com a morte eterna. Por isso que Hades está associado à morte. Esse principado era o comandante dos demônios da morte, e com o rompimento do 4º selo, o Cavaleiro Amarelo foi solto do abismo do inferno e assumiu a liderança. Agora Hades está no 2º lugar da pirâmide, e o Cavaleiro da Morte assumiu o 1º lugar sendo o principal líder. Estou falando da pirâmide que tem as legiões dos ceifeiros da morte. Lembrando que cada pirâmide tem uma classe de demônios e o seu líder. Essa pirâmide que estou falando é somente dos demônios da morte, não de demônios de outras classes. E o Cavaleiro Amarelo da Morte é o comandante de todos esses ceifeiros. Como eu sei que o príncipe Hades perdeu a liderança do topo da pirâmide para o Cavaleiro Amarelo, eu recebia muita revelação de demônios ceifeiros. E se alguém falar que demônios mentem para não crer, eu respondo que não posso afirmar que o Cavaleiro Amarelo assumiu o posto do príncipe Hades, mas eu estou passando aquilo que os demônios me falaram no ocultismo. O fato é que existe um príncipe que está liderando esses demônios da morte. Eu não tive nenhuma visão vendo o Cavaleiro Amarelo liderando a classe dos demônios ceifeiros. Eu já tive visão do Cavaleiro Preto. Eu vi cavalgando. Ele estava com uma roupa e armadura preta parecendo um guerreiro de batalhas antigas. E milhões de espíritos seguiam esse cavaleiro. Com certeza esse Cavaleiro Preto está liderando a sua pirâmide. Os demônios que o seguiam estão ligados com a inflação, economia, empresas multinacionais, dinheiro e bancos. Já o Cavaleiro Vermelho eu não vi, mas já recebi revelações de outros demônios a respeito dele. Esse Cavaleiro Vermelho lidera a sua pirâmide onde tem legiões de demônios da guerra, demônios sanguinários que usam os homicidas e assassinos para tirarem a vida de pessoas. Esses demônios homicidas, uma parte estão ligados com o tráfico de drogas. Esses demônios usam os que fazem parte de facções para matarem outras pessoas.
E a outra parte de demônios está ligada com a religião muçulmana, que também matam pela religião. Enfim, esses demônios homicidas trabalham naqueles partidos que tiram vidas de pessoas interessadas por algumas coisas, seja na área do tráfico, seja na área religiosa, na área empresarial ou política. Matam pelo poder ou por outra coisa na terra. E até uma discussão entre marido e mulher, entre dois amigos pode haver morte. Sobre os ceifeiros que trabalhei na feitiçaria, os ceifeiros que tiravam as vidas das pessoas do mundo, eles usam aquelas capas pretas parecendo as capas de chuva, mas não usavam foices. Eles matam as pessoas com as suas próprias mãos. Eu já os vi apertando os corações das pessoas até infartarem, e quando não conseguia chegar perto da pessoa para apertar o coração, porque aquela pessoa estava coberta de oração, o ceifeiro lançava magias de morte para matar em longa distância, que é pior que feitiço de bruxa, e quando acerta é para matar mesmo. E tem os ceifeiros que usam as foices, que são os mais terríveis. Esses ceifeiros só atacam com foices, e os golpes são mortais. Eu já vi um crente ser golpeado de foice por um ceifeiro e ter morte instantânea. Esse crente estava firme e estava dando muito trabalho aos feiticeiros. Quando o crente caiu no pecado da prostituição, os feiticeiros viram a sua fraqueza e a legalidade que ele abriu no mundo espiritual. Um dos feiticeiros se aproveitou dessa situação espiritual e enviou um ceifeiro da morte dos piores que usava uma foice. O ceifeiro foi para cima desse crente e o atacou, e ao receber o impacto da foice, sentiu como se fosse uma faca penetrando o seu corpo e caiu no chão morto. Esse crente, depois que se prostituiu, não se arrependeu, e gostou da prática sexual e não parou mais. Deus irou contra a vida dele. A Bíblia diz que aquele que estiver em pé, cuidado para não cair. Os demônios esperam o momento da queda para atacar. Existe outra classe de demônios que usam correntes. Vocês que são acostumados a verem os policiais dirigindo os seus carros nas ruas esperando capturarem algum bandido e levar para a prisão, os demônios agem do mesmo jeito. Eles caminham por toda parte para capturarem pessoas, seja crente ou não. Quando a polícia prende um bandido, o que ela faz? É claro que a polícia algema o bandido e leva preso para a penitenciária. Os demônios que usam correntes são da mesma maneira. Quando uma pessoa morre, eles acorrentam e levam para as prisões do inferno. E as pessoas que foram presas ficam nos calabouços do inferno sofrendo e esperando o juízo final. Hebreus 9 versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Essa classe de demônios se chama demônios capturadores de almas. Me refiro às almas das pessoas que falecem. Eu conheci uma classe de demônios vampirescos que tem duas presas enormes e pontiagudas, e são bebedores de sangue. Essa classe tem milhões de demônios vampirescos e são nojentos. Esses demônios incorporam nas pessoas, e fazem as pessoas possuídas beberem sangue de rato, galinha, gato, ovelha e até de pessoas. Bruxas ou pessoas, quando são possuídas por um demônio vampiresco, sentem sede de sangue. O sangue dá muita força para a classe vampiresca, e o sangue humano dá mais força para eles do que o sangue de animais. E toda classe de demônios tem uma pirâmide espiritual, onde os demônios superiores ficam no topo da hierarquia, e os demônios inferiores que estão embaixo da pirâmide recebem ordem. Os demônios vampirescos que estão no topo da pirâmide não são de possuir os corpos. Eles são muito fortes, e o corpo da pessoa explode por não aguentar a possessão. Os demônios vampirescos de alto grau não possuem, mas mandam os demônios vampirescos de baixo escalão possuir. Esses são os mais fracos, e o corpo humano resiste à possessão. Os demônios vampiros inferiores possuem as pessoas e fazem beber sangue de animais e humanos. Já os demônios vampiros superiores não bebem sangue, porque não possuem os corpos das pessoas. Os demônios vampiros superiores não bebem sangue, mas aceitam sangue em rituais. E quando o sangue oferecido é de humano, as propostas desses demônios são maiores. E essa classe de demônios vampiros estão espalhadas por todos os lugares, como nas águas, na terra e nos ares. Os demônios vampiros dos ares são os morcegos gigantes que ficam voando nos ares. Eles não têm aparência de humanos e são morcegos, e têm tamanhos de 1,5 metro até 6 metros ou mais. E o principado e líder dessa pirâmide demoníaca vampiresca se chama Nosferatu. E não é coisa de filme não. O Nosferatu que eu vi em visão, tinha quase 4 metros de altura, e com a capa preta que lhe cobria a cabeça e o rosto deformado. Outra classe de demônios que eu conheci foi a classe lupina. Essa classe de demônios, quando incorporam nas pessoas, transformam em animais selvagens e levam para a floresta. A pessoa possuída por um demônio lupino perde a razão, e fica irracional igual um animal, e ataca qualquer pessoa que vê em sua frente.
Até pessoas da própria família ataca. Uma pessoa quando é possuída por um demônio lupino não conhece a sua família, e enxerga como se fosse inimigo ou alimentos. Essa classe de demônios lupinos, ao possuírem o corpo de uma pessoa, levam para a floresta, e ali fazem a pessoa se alimentar de animais comendo a carne crua. Uma pessoa com um demônio lupino come carne crua, mata animal com ferocidade, e qualquer pessoa que encontrar em sua frente, mata o animal estrangulando com as próprias mãos, com uma força de 5 homens. Isso é o que o demônio faz usando o corpo de alguém. A pessoa possuída por um lupino se transforma em uma fera carnívora e faminta. Uma pessoa possessa ou sob o controle de um demônio lupino, ao se transformar fica carnívora. Até cadáveres do cemitério a pessoa possuída come para se alimentar. Eu já vi uma pessoa possuída por um demônio lupino devorar um corpo em estado de decomposição no cemitério. Essa pessoa contraiu bactérias através da boca, ficando enferma com várias doenças por ter se alimentado de carne podre. Quando era um mago, nunca fiz pacto para se transformar em um lobo, e nunca recebi um demônio lupino em meu corpo. Eu conheci a classe dos lupinos, mas nunca trabalhei. Como os lobos são das florestas, os demônios lupinos gostam das florestas, e quando possuem as pessoas, levam para as florestas. Os bruxos que trabalham com os demônios lupinos são aqueles que gostam de ficar dentro das florestas fazendo rituais. Dentro da floresta é um território dos demônios lupinos, e fica mais fácil invocá-los e trabalhar com eles. Quando era mago nunca gostei de floresta, e por essa razão, não entrei nos territórios dos lupinos para fazer pacto. Quem já ouviu falar do famoso lobisomem? No norte do Brasil, caminhoneiros relatam que já viram lobisomens que é metade homem e metade lobo. Isso são pessoas amaldiçoadas que foram marcadas por um demônio canino. Posso afirmar que existe uma classe de milhões desses demônios lobisomens. Uma pessoa quando é possuída por um desses demônios, fica com muita agilidade e uma grande força brutal fora do normal. Não é comum ter uma força de 5 homens e um olfato animalesco que sente cheiro de longa distância. Tem a transformação causada pela possessão, que é aquela em que a pessoa possuída começa a nascer pelos por todo o corpo, rasga as roupas e fica selvagem correndo no meio da floresta. E a outra transformação lupina não é por possessão, mas por maldição. Nessa transformação, a pessoa não precisa ser possuída por um lupino para se transformar. A pessoa recebe uma maldição, e irá se transformar sem precisar ser possuída. A pessoa recebe uma marca da maldição lupina através de um ritual de bruxaria feito por um bruxo mediador, e um demônio lupino marca a pessoa amaldiçoando-a, e a pessoa se transforma em um lobisomem através da lua, ou da ira, ou outro ativador do instinto selvagem. Assim como toda a classe, existe a pirâmide demoníaca dos demônios lupinos. Os demônios lupinos que caminham de 4 patas são os cachorros de Satanás. Eles são os lobos do inferno e só caminham de 4 patas parecendo cães. Os 2 demônios da Umbanda chamados de Cosme e Damião, são da classe lupina. Eles são 2 cachorros que ficam presos na corrente dos demônios. Um desses cachorros pretos e peludos de 4 patas já pulou em meu braço e me mordeu, e não queria soltar. Eu senti uma pressão muito forte, e quando clamei o sangue de Jesus, ele me soltou e foi embora. As suas presas eram finas e grandes, e estava com ódio por causa da minha conversão. E os demônios lupinos mais fortes não andam de 4 patas por não serem cachorros. Esses caminham em pé igual a uma pessoa, e são peludos igual aos macacos. E as suas aparências são dos lobisomens dos filmes, metade lobo e metade pessoa. Essas feras são demônios caninos muito violentos. Um desses demônios lupinos já me afrontou dentro da minha casa quando era novo convertido, e os seus ataques são piores do que o lupino que caminha de 4 patas. E nessa pirâmide espiritual tem os demônios lupinos superiores que não incorporam em ninguém, e tem os demônios lupinos inferiores que possuem os corpos. Os demônios lupinos que não possuem os corpos ficam no topo da pirâmide, e fazem pactos de maldição lupina, que é a transformação de pessoas em lobos. Essa classe gosta de marcar as pessoas com a marca dos cães. Eu considero essa classe de demônios como a mais carniceira. Na feitiçaria, conhecemos como classes de demônios que a Bíblia chama de casta. A casta e classe são palavras diferentes, mas é a mesma coisa que fala de legião de demônios da mesma espécie. Existe várias castas, uma diferente da outra, ou várias classes diferentes. O sentido é o mesmo. Antes que alguém fale que a palavra classe de demônios não está na Bíblia, quero dizer que é a mesma casta que a Bíblia fala. Quando eu comecei a revelar as identidades dos demônios para vocês que me ouvem, um demônio apareceu a mim e foi ao meu quarto, e disse para eu não falar. Eu continuei revelando as suas identidades e fui dormir sem orar, e amanheci doente.
A única noite que não orei, fui atingido por um demônio. Não podemos abaixar a guarda. Os demônios se aproveitam de nossos descuidos e nos atacam, e ainda existem pessoas que perseguem os que revelam esses segredos. Elas não sabem o preço que pagamos quando revelamos as astúcias malignas. O inferno inteiro fica contra nós. E você, ao invés de orar por nós e ajudar nessa batalha contra os demônios enganadores, vocês ficam contra nós, porque revelamos as astúcias malignas de Satanás que ninguém sabe. Deus tem arrebatado muitos crentes ao inferno para falar do sofrimento das almas. Não precisa a pessoa morrer e ficar eternamente sofrendo no inferno para saber como é viver lá no sofrimento. Deus tem levado seus filhos para o inferno, e eles trazem a realidade desse lugar para a igreja relatando o sofrimento desse lugar. Você que ainda não é cristão, acredite nos relatos de quem foi arrebatado. Não deixe para crer no inferno quando morrer e descer para lá. Isso pode ser tarde demais. Os relatos do céu também estão sendo muito frequentes na internet. Vocês nunca viram as maravilhas do céu, mas já ouviram alguém falar dos mistérios que tem lá. Você que é ímpio já ouviu falar do céu. Se não entregar a sua vida a Jesus, já sabe que está perdendo a vida eterna. Você que é membro da igreja, seja pastor, diácono ou apenas um membro e ainda não consertou a sua vida diante de Deus, vocês não serão salvos por fazerem parte de uma igreja. Ministério não irá lhe salvar, e nem o seu cargo irá levá-lo ao céu. Deus quer um conserto de sua vida. As maravilhas do céu e os sofrimentos do inferno já foram revelados. A escolha é de vocês. Em qual lugar irá morar eternamente? Eu escolho o céu, e estou disposto a renunciar tudo para morar lá. Se for para escolher entre fazer a obra de Deus e a minha família, eu escolho Jesus. Tenho pavor de não herdar o céu, apesar de nunca ter visitado o paraíso. Eu já fui ao inferno e sei como é o lugar, e não quero retornar para lá e nem morar lá para sempre. Eu encerro as revelações, e fiquem na paz de Deus todos vocês.